Oi, Ana, abriu a câmera. Obrigada pela companhia. E aí, meninas, o que vocês acharam desses dois capítulos finais do livro? De boas? Mais difícil? Bom, principalmente o último, né? Que fala sobre a bondade de Deus. Eu achei maravilhoso. Sim. O último ela fecha com a chave de ouro, né? Mas vamos lá para o capítulo 10, Mulheres e a Igreja. Né? Ela veio falando no capítulo anterior sobre mulheres e casamento, né? Como Deus criou, planejou o matrimônio e o lugar da mulher no casamento, e agora ela vem falar da igreja. E ela começa dizendo que a gente tem que pensar essa relação, porque a igreja é esse lugar de solução para a história da Bíblia, né? Ela vai trazer a igreja como esse lugar fundamental que nós, como cristãs, temos que estar relacionada a isso, né? E ela começa com a definição, né? O que é a igreja? Não é uma organização como uma empresa, né? Apesar de a gente conhecer muitas igrejas que têm essa noção meio que empresarial, meio que de cadeia hierárquica, como se fossem funcionários, gerentes, com administração de uma forma bem empresarial, nós sabemos que igreja é um organismo vivo, um corpo, uma casa espiritual, é uma noiva, é um povo, né? Então tem tudo a ver com a vida, com algo vivo. E ela diz que se nós somos crentes, isso começa a fazer parte da nossa identidade, né? Estar vinculado a uma igreja faz parte de quem nós somos. Então, nós temos na nossa identidade a imagem de Deus, né? O imago Dei. Temos a questão da distinção, né? De sermos diferentes dos homens. Temos a questão de sermos afetados pela queda. Temos a questão de sermos filhas amadas, né, adotadas por meio de Cristo, e temos também na nossa identidade sermos parte do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Né? Então, isso tem que fazer parte de quem nós somos, se nós declaramos que somos cristãos, né, que somos servos de Deus. Ela diz que a questão não é se nós conseguimos encontrar um lugar na igreja para as mulheres, mas como nós vivenciamos o nosso lugar na igreja e como juntos podemos mostrar Cristo ao mundo, né, junto com os homens. Então, às vezes, as mulheres estão pensando que não tem lugar na igreja para elas, quando na verdade elas não estão olhando para os lugares que elas têm, né? Sei que deve existir algumas igrejas que são muito mais fechadas, até abusivas no sentido da função da mulher, né, eliminando ela de vários lugares, mas a gente sabe que no plano do Senhor há lugar sim para a mulher na igreja deles, né? E a gente é algo que a gente viu durante todo esse livro que a gente tem que tirar para nossas vidas, que a gente não deve avaliar a forma que o Senhor nos instrui na palavra a partir da nossa experiência, né? A gente falou sobre a figura de pai, sobre a figura do homem, que muitas vezes a gente vai explanando, vai avaliando a partir da nossa experiência, a partir das histórias bíblicas que são descrições, né? Não está sendo normativa a forma como eles devem agir, e por causa disso a gente vai querendo eliminar. E isso acontece muito na igreja também, né? Essa igreja é assim, e aí a gente vai e elimina todas as denominações dessa igreja, porque a gente teve uma experiência assim com essa igreja. Não, essa igreja é assim, e a gente vai, a partir de uma experiência ruim com aquelas pessoas, com alguns líderes, a gente vai e coloca isso tudo no bolo, né? Mas a igreja do Senhor, ela, a igreja invisível, né? Ela foi planejada e foi organizada por Deus, né? Então a gente não deve ler a igreja do Senhor a partir da nossa experiência, né? Que muitas mulheres fazem isso, né? A gente sabe que marcado por dores, por experiências ruins, por abusos espirituais, morais, sexuais, mas é sempre aquilo, né? A gente deve recorrer à palavra de Deus como aquilo que vai direcionar a nossa leitura da nossa vida. Ela fala aqui sobre a gente viver aquilo que crê. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente ocupa esse lugar, né, que nós temos na igreja? Ela diz que é importante perceber o panorama completo de todos juntos recebendo ordens, como em Colossenses 3:16. Deixa eu ver.
que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, é importante a gente partir disso, da ordem para todos, né? Muitas vezes, as mulheres estão tão focadas nas instruções para mulheres que elas só querem estudar aquilo que tem assim, digo às mulheres, né? Só quer estudar o livro de Ruth e o livro de Esther, só quer estudar a história de Débora, a história, né? Só quer estudar a parte que tem assim, as mulheres. Mas a gente tem muitos e muitos trechos dizendo a todos, né? A igreja, né? Vocês devem viver assim, vocês devem agir assim para com os outros, né? Alegrai-vos no Senhor, isso é para todos. Quando diz, né? Para se aconselhar mutuamente, para encorajar mutuamente, para perdoar uns aos outros, isso é para todos, né? E nós fazemos parte disso, né? Nós, como mulheres, estamos incluídas nisso. Então, é importante que a gente perceba essas ordens para todos, né? Que a gente não fique querendo catar essas instruções e construir uma Bíblia, assim, né? Vamos dizer assim, com os recortes para as mulheres e só ficar nessa parte, porque a gente se perde do todo. Então, a autora começa dizendo que a gente precisa partir desse panorama completo. E como ela fala, né? A beleza é justamente essa diversidade, cada um, né? Nós somos um corpo, e eu gosto muito da imagem que Paulo traz, né? De um corpo humano mesmo, de que cada membrozinho vai ter a sua função. Então ela fala aqui, né? O panorama da igreja é lindo porque inclui uma grande diversidade de seres humanos, homens e mulheres, jovens e velhos, que juntos fazem parte do corpo de Cristo. Então, cada um vai tendo a sua função dentro do corpo e faz com que o conjunto funcione melhor, né? E isso glorifica a Deus. Sim. E nos próprios conjuntos tem diferenças, né? A gente vê ali entre os homens tinha Paulo, mas o que Paulo fazia era diferente do que o que Áquila fazia, era diferente do mensageiro que só, né? Muitas aspas, só levava a carta de Paulo para a igreja, né? Os caminhos eram perigosos, né? Tinha toda uma situação. Ele estava em posse daquilo, ele podia fazer o que quisesse, né? Então, todos nós temos a nossa função dentro do corpo de Cristo, né? E isso é maravilhoso. A gente precisa valorizar a diversidade e a unidade que o Senhor mesmo coloca diante de nós. Ela começa, então, a falar sobre as funções de orar e profetizar, né? A partir da primeira carta aos Coríntios, do capítulo 1, ela vem trazer, né, algumas distinções que há no texto, naquilo que as mulheres e os homens devem fazer, como devem fazer. Ela diz que ambos estão participando do culto público, né, através da oração e da profecia, que ela traz essa diferença da profecia do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e eu acho que a gente não precisa se adentrar nisso. Mas que todos estão participando do culto público, né? Homens e mulheres estão ali juntos, mas que existem algumas distinções que devem ser respeitadas e afirmadas no culto. E ela diz que essas distinções são a partir da ordem criacional, né? Então, acho que como a gente sabe que esse livro ele segue essa visão de complementarismo e a gente sabe que isso tudo vem seguindo muito essa ordem da criação, a gente vê no texto bíblico isso também, né? Tanto Jesus, quando fala o casamento, Paulo trazendo aqui, ele não parte isso trazendo uma questão, é assim que a gente faz, mas ele vem dizer de como foi criado no Éden, a ordem da criação, como Adão e Eva, como tudo isso tem influência em como as coisas deveriam ser. Então, a partir disso, ele diz que Deus é um Deus de ordem e um Deus de paz e não de confusão. E por isso deveriam se ter organização na forma como o culto estava acontecendo, né? Então, ela diz participar, todos participavam, mas de formas diferentes. Tanto na questão da oração, né, na forma de se portar, quanto nas profecias, principalmente no quanto a julgar as profecias, que ela diz que é aí que vem a instrução de Paulo que as mulheres deveriam ficar caladas, né? Que era quanto a isso, que era uma função normalmente dos presbíteros, né? Das autoridades instituídas da igreja. E a gente sabe também, é difícil para a gente ler esse texto em 2022, porque a forma como o culto acontecia, né?
nesses anos era bem diferente, né? Eram em casas, tinham refeições, as formas, né, de se portar, vamos dizer assim, a quantidade de gente dentro de uma casa, tudo isso era diferente, né? Então, para a gente imaginar, vamos dizer assim, a forma que o culto era construído tem bastante diferença para o culto das nossas igrejas, que às vezes são igrejas muito grandes, às vezes, né, a gente está tudo ali sentado, virado para um lugar só. Então, como isso funcionava, né, é diferente, mas a instrução maior, a instrução de ordem que está aqui nessa verdade que está aqui para nos instruir na composição do culto, ela é indiferente se é há 2000 anos atrás, se é 2022, se é daqui a 1000 anos para frente. Né? Então, tudo isso é para que a gente reflita tanto a ordem criacional como Deus ser um Deus de ordem. Ensinar e aprender. Ela vem falar, né, sobre como mulheres estão sempre ensinando e aprendendo. E a gente tem a figura linda de Priscila, né, que acho que todas nós amamos Priscila, que ela não era mestre formalmente. Ela não fez mestrado. Ela não era mestre formalmente, mas que ela era uma pessoa que ensinava a Bíblia, né? E que a gente não deve subestimar o poder de um ministério desse tipo, que muitas vezes é o que a gente faz ao dizer que a mulher não pode ensinar no púlpito, achar que todos os outros tipos de ensino são inferiores. Né? E eu lembrei muito de uma história de Edith Schaeffer, que ela, junto com Francis Schaeffer, né, ali no Labi, recebiam diversas pessoas para tirar dúvidas, assim, as pessoas iam lá, passavam algum tempo como se fosse um retiro espiritual, fazendo perguntas a Francis, né, perguntas de filosofia, de cosmovisão, de cristianismo, e tem uma história, eu acho que eu vi num podcast sobre isso, tá? Então, se não for verdade, eu só estou reproduzindo o que eu ouvi. Que uma pessoa foi para lá e ela, né, ficou lá criando várias dúvidas, a questão da secularização, do pós-cristianismo, da pós-verdade, conversando com Francis e tudo mais, e depois perguntaram como tinha sido a experiência dela, e ela disse que foi ótimo que Francis Schaeffer tirou todas as dúvidas, respondeu todas as perguntas, mas foi o amor de Edith que conquistou, que cativou ela, que ela viu na prática, né, aquilo que ela estava aprendendo na teoria, né, que foi através da hospitalidade de Edith Schaeffer, da disposição da ajuda dela, do sentar à mesa, do receber tudo isso, foi que ela estava enxergando aquelas coisas de verdade. Então, às vezes, a gente está diminuindo o poder desse ministério à mesa, né, no dia a dia, no aconselhamento, na ligação, no acompanhamento, focando naquilo que a gente não pode fazer, né, focando em uma coisa só e diminuindo todo o valor das outras. A autora diz que ambientes informais e relacionamentos pessoais são um ministério que não devem ser levados de maneira leviana. Né? Então, o aconselhamento, discipulado, o ensino da boa doutrina e boas obras, né? Tudo isso, as mulheres podem não ser mestres formais, mas elas estão o tempo todo ensinando. Né? E como a gente sofre quando as mulheres deixam isso de lado por se focar em outras coisas, né? Estão focadas, às vezes, nas questões, vamos dizer assim, sociais, nas questões de ajuda, mas, às vezes, quando senta à mesa para conversar com as irmãs, é só para falar da vida dos outros, é só para falar de problema, é só para falar do clima, é só para falar de coisa, e a palavra de Deus não habita ali, né? Não enriquece o relacionamento. Então, a vida cristã não é só o domingo à noite, não é só a gente ouvir o sermão, mas é a gente estar junto no dia a dia, ensinando umas às outras, né? É em momentos como esse que a gente vai crescendo na palavra de Deus, se alimentando, se corrigindo, se consolando, se confrontando, e em todo o tempo a gente está sendo ensinada e ensinando também por mulheres. A autora diz: todas nós somos mestres em uma variedade de obras, quer em falantes diante de multidões, quer ao lado da cama de nossas crianças ou em torno das mesas, conversando com as amigas. Né? Como esses momentos são riquíssimos para a gente ensinar e aprender. Né? E para a gente ensinar, a gente precisa primeiro aprender e a gente vê que nós somos encorajadas a aprender, né? O tempo todo, né? Desde Cristo
Paulo, e aí todas as cartas também a gente vai vendo que as mulheres elas não são de maneira nenhuma colocadas de lado para aprender. Então a gente tem que ter esse coração desejoso de querer saber mais da palavra de Deus, de se colocar, né, como Maria aos pés de Jesus e querer aprender mais dele, né, sobre a palavra de Deus, para que assim a gente possa estar capacitado também para ensinar. Alguém quer falar? Compartilhar algo. Quando eu li essa parte, eu lembrei muito do livro que eu peguei na maratona, nessa última que teve, né? Que a igreja é essencial. E nesse livro, o autor, ele não fala assim para as mulheres, ele fala para a igreja, né? Não sei se vocês já leram esse livro. E ele fala que o papel de ensinar, de pastorear é do pastor, mas de ensinar é de toda a igreja, né? E aí agora eu comecei a ler outro livro, que é o Evangelho e as Chaves de Casa. E esse livro, a autora vai falar sobre hospitalidade, e ela fala como que ela evangeliza através disso. Então, ela não defende o pastoreio feminino, nada disso. Mas ela fala exatamente isso que você falou, de pregar o evangelho, de ensinar a palavra de Deus sem ser num púlpito, assim, às vezes dentro de casa, conversando com alguém, que isso não é só o papel do pastor, o papel de quem está na frente da liderança, mas de toda a igreja. Eu lembrei bastante disso quando eu estava lendo essa parte. Eu tenho muita vontade de ler esse livro, está na fila enorme. Esse livro é fantástico. Ele e o... Como é? As Confissões de uma Convertida Improvável. Muito bom. Eu até já falei lá no Instagram, né? Como eu me sinto constrangida em ver o exemplo de hospitalidade da Rosária. Porque, inclusive, a gente comentou, foi aqui ou foi na maratona, porque eu li aquele livro sobre homossexualidade, né? Do Sam Elbury. E tem muita coisa, assim, que falta em nós, né? Em mim, como filha de Deus, em nós como igreja, em relação a isso. E nós mulheres, muitas vezes, vamos deixando, né? Como eu falei hoje de manhã lá no sprint, que às vezes a gente se divide assim, a gente se separa da igreja, né? É um pequeno grupinho assim, as mulheres não podem ensinar na igreja, né? Não podem pregar, não podem ter cargos de autoridade. Então, as mulheres vão ficar ali no cantinho, só conversando entre elas, né? E acaba criando algo à parte, né? Ela vai falar sobre isso no capítulo 10 também. Então... Eita, chuva, peraí. Vamos falar mais. A janela tá aberta. Que eu vou continuar do pensamento de Evelyn, que as mulheres estão criando, né, um grupo à parte, estão fazendo um trabalho à parte e não conversa com o resto da igreja. Tem um grupo das mulheres e tem a igreja, né? O grupo das mulheres está ali para dar um suporte, está ali como um anexo, mas parece que é uma coisa totalmente fora. Exatamente isso. É como se fosse um algo a mais, né? Como você falou, um anexo. E tá, assim, fora do conjunto. É para a gente trabalhar, claro que cada um vai ter sua função, às vezes vão ter sub-áreas, né, dentro da própria igreja, mas existe muita coisa que a gente pode atuar, né? E aí, esse é um exemplo da hospitalidade, né, que a gente já falou. Tem a questão ela vai falar até aqui nesse capítulo 10 sobre as mulheres mais velhas, né? Ai, vocês estão ouvindo o barulho? Não. Tá dando das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas, né? E isso é uma coisa que, pelo menos na minha bolha, é uma coisa que eu sinto falta de ter essa interação, sabe? E claro, eu até estava conversando com uma amiga que, apesar de algumas pessoas não fazerem sua parte, nós podemos, como igreja, estimulá-las a fazer, né?
um convite para ser ensinada pode partir de uma moça mais jovem, de chamar uma irmã mais velha, uma irmã casada, para um jantar, para um almoço. E isso vai criando vínculos. Isso foi muito... assim, eu aprendi muito naquele livro, Aconselhando Uns aos Outros, né? Sobre essa questão de, tá, ok, a pessoa não está fazendo a parte dela, faça você, estimule, ensine. E, né, o resto vai criando essa cultura dentro da igreja. Então, nós, como mulheres, podemos, de pouquinho em pouquinho, com passinho de formiguinha, criando uma cultura em que as mulheres realmente se envolvem dentro da igreja, que as mulheres ensinam umas às outras, aconselham umas às outras, servem umas às outras. Isso é bem legal pensar e conversar, né? Sim, com certeza. A Adri falou aqui no chat que o foco dado do que as mulheres não podem fazer atualmente em alguns segmentos evangélicos tem sido bem prejudicial, enquanto deveríamos focar no que Deus nos dá para fazer. Sim, né? A gente vê muitas pessoas se despertando muito mais para aquilo que não pode, reclamando contra isso, tentando justificar, criar outras formas de pensar, e é aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para a gente fazer, a gente está deixando de lado, né? Focando nessas outras coisas. E o Senhor, Ele nos chama para que a gente cumpra essas coisas, né? Com zelo, com diligência. A gente, ele falou ali da bolha dela, eu fiquei pensando na minha bolha também, né? O quanto eu sinto falta, mas eu também lembrei de quantas vezes, às vezes a gente tá assim, né? Adolescente, está na casa da amiga, está na casa, né, de um amigo, está na casa de... Tem um grupão na casa de uma tia, né? Tia, que é a mãe do amigo, da amiga, e a gente... E aquela mãe é uma pessoa, às vezes, de referência para a gente, né? Que às vezes a gente pede um conselho, às vezes a gente tem mais abertura para conversar do que os próprios pais, né? Tem muito isso com adolescentes. E às vezes essas pessoas são procuradas para dar conselho, mas elas têm a boa vontade, elas têm o acolher, elas têm o amor, mas não têm a palavra de Deus, né? E às vezes isso acaba, isso coloca na pessoa ali numa situação complicada, porque a gente está sendo chamado para fazer tudo isso, né? Para amar, para receber, para hospedar, mas tudo isso debaixo da palavra do Senhor. E às vezes é isso que falta, né? Às vezes a gente tem muitas mulheres que são pessoas que têm hospitalidade, pessoas de ajudar, pessoas de socorrer, e nesses atos elas estão mostrando Deus, elas estão demonstrando o amor de Deus, mas que às vezes falta, né? A palavra está ali. Trazendo essa base, né, de um conselho baseado na palavra, né? Pelo menos eu trazendo agora a minha bolha, né, a minha bolha, quantas vezes faltou, né, às vezes parecia falar com uma pessoa da igreja, uma pessoa fora, o conselho era muito parecido, né, então qual é a diferença? E é nisso que a gente tem, nesses momentos, a gente também está ensinando, né, a gente está ensinando e aprendendo, né, da palavra do Senhor. Só rapidinho. Eu acho engraçado porque quando a gente vê esse versículo, né, de Paulo falando para as mulheres idosas, as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas, eu entendo que isso se aplica muito a gente também, como mulheres, como mulheres mais velhas do que, por exemplo, você citou aí os adolescentes, né? O que será que a gente tem feito, por exemplo, para ajudar moças que estão agora entrando na adolescência, que está numa fasezinha, que já começa a pensar em namoradinho? Será que a gente não poderia ajudar? Será que a gente não poderia criar vínculos com essas meninas, né? Ai, fala com a mãe, óbvio, mas poderia, sei lá, fulano almoçar lá em casa, ou a gente sair para um cinema, sabe? Envolver mesmo. Não é porque a gente tem muito essa ideia de que, tipo, é igreja, né? Então eu vou lá no culto, vou para a escola dominical, sair da igreja e pronto. Já fiz a minha, né, a minha função como corpo de Cristo ali naquela igreja. Não, continua do lado de fora e é muito importante que a gente crie esses vínculos, né? Não só ali dentro da igreja como, né, estrutura, mas fora, porque é um chamado mesmo. Então a gente poderia pensar mais nesse sentido também. Sim. Eu acho que foi o pastor Iago Martins falou esses dias que igreja não é o lugar que você vai no domingo de noite, mas são as pessoas que você recorre para lhe aconselhar, para lhe acompanhar, se você recorre para lhe socorrer, né? Então,
essas pessoas que de segunda a sábado que você vai ter esse vínculo, né? E às vezes a gente está ali cumprindo a nossa parte no domingo de noite, né? Ah, hoje eu estou ali na salinha com as crianças, hoje eu estou no louvor, hoje eu estou no data show, hoje eu estou na porta, pronto, fui, bati o ponto, tchau, né? E o resto dos dias. E a gente sabe que a igreja é esse relacionamento que vai sendo construído, né? Debaixo da palavra do Senhor, debaixo de Cristo, debaixo do que Deus diz sobre a gente, né? E aquele livro Aconselhando uns aos Outros é muito bom. É um dos que tem que ser relido todo ano, né? E seguindo, ela vai falar dos princípios e a prática, né? Que toda essa questão do que as mulheres não podem fazer, do que Paulo diz que elas não podem fazer na igreja, de se manter calado quando for julgar as profecias, de não exercer autoridade dentro da igreja, tudo isso, ela vai dizer que isso é um princípio para a gente observar, que é ter o cuidado com o coração e com a língua, né? Que acho que a gente às vezes está pensando muito mais nas nossas atitudes externas do que no princípio que está sendo ensinado aqui. Isso é um direcionamento para todos cristãos, né? Em diversas passagens de Tiago, a gente vê muito ele falando do cuidado que a gente tem que ter com a língua, Jesus falando do nosso coração, mas às vezes a gente está focando muito mais numa coisa como se viesse de fora para dentro, né? A gente está sendo calada de fora para dentro, né? Mas quando a gente tem que se colocar, né? Como ela falou nos capítulos anteriores, que submissão é a gente se colocar sob, né? Não é alguém vir cobrar isso da gente. E ela disse que a gente fica querendo essas listas do que pode e o que não pode, né? Mas pode isso, e pode aquilo, e pode fazer isso, e pode ensinar não sei o quê. E a idade? Qual é a idade que pode? E onde é que está? E não sei o quê. Mas ela disse que, da mesma forma que a submissão, ela não tem lista de pode e não pode no casamento, a relação da ordem na igreja também não se tem detalhes de situações específicas. Então, ela diz que é papel dos presbíteros liderar a congregação, seguir fielmente a palavra e ensinar, expondo com a maior clareza possível sua posição nessas áreas. É papel dos membros da igreja, tanto mulheres como dos homens, apoiar essa liderança com alegria e oração. E com certeza é papel de todos nós falar e agir com caridade em relação aos irmãos que pensam de modo diferente, né? Então, aquilo que pode ou não pode fazer vai variar de denominação, da situação que a igreja está vivenciando. E se a gente for para uma igreja que está, por exemplo, num período de guerra, a maioria dos homens vai estar fora, né? E a gente vai pegar esse exemplo e vai dizer, ah, pronto, toda a igreja tem que ser assim, né? Então, a gente tem que entender que isso vai ser na construção, como um casamento, né, que ela trouxe aqui, a ser pensado naquela congregação, a ser discutido, a ser, né, ensinado pela liderança, ser respeitado e recebido e trabalhado com todos, né? Então, quando a gente sabe de situações que os líderes estão sendo, tomando essa posição de autoridade para ser abusivos, para ser, né, discriminatórios, para explorar as irmãs, para excluir as irmãs, a gente sabe que eles estão agindo em pecado, eles não estão agindo conforme a palavra do Senhor diz. Porque a liderança da igreja, conforme a Bíblia diz, é para ser de homens qualificados, piedosos, de caráter aprovado. Então, a gente não deve partir dos exemplos ruins para ler a Bíblia, né? Mas de a gente julgar esses exemplos a partir da palavra do Senhor. Em seguida, ela apresenta, né, Romanos 16, as diversas irmãs, diversas mulheres que contribuíram para o evangelho ser propagado, né, como Febe, Priscila, Maria, Trifena, Trifosa, Peste, Júnias, Evódia e Sinti, que é ali de Filipenses, né, que são mulheres que contribuíram financeiramente, contribuíram ensinando, contribuíram dando suporte, acolhendo Paulo, né, todas elas estavam aí nesse leque dos pessoal que mandou as filhas, todas elas aí contribuindo, né, como corpo, como família, para o evangelho estar sendo pregado. Então, todas elas fazendo suas partes. E, levando adiante, a escritura está cheia de vislumbres desafiadores de mulheres que desempenham papel
crucial e ativo junto com os homens. Somente tendo Cristo como nossa cabeça, nós poderemos nos ajuntar para adorar e servir ao nosso Deus, né? Então, essa perspectiva, né, que a gente tem que ter de não estar sendo colocado, né, como anexo, né, como ministério à parte. Claro que existe o Ministério das Mulheres, né, mas eu estou dizendo que é assim, um coisinha à parte de todos os homens, né? A gente sabe que a gente tem a oportunidade, o Senhor nos chama para estar participando de diversos lugares, de diversos ministérios, e esses ministérios informais, esses escondidos, né, que ninguém vê você recebendo em casa um adolescente para aconselhar, ninguém vê você fazendo uma ação para ajudar outra irmã, ninguém vê você indo visitar a irmã que teve um bebezinho lá, né, dando suporte a ela, ninguém vê você indo visitar o irmão que está com os pais doentes, ninguém vê isso, né? Ninguém chega ali no púlpito para dizer, né, muito obrigada à irmã fulana que fez isso, a irmã ciclana, né? Isso é o que a gente faz, né? A gente não precisa de reconhecimento para isso. O Senhor, Ele nos vê e a gente faz porque Ele fez por nós, né? Porque Cristo se entregou por nós. Nós somos chamados para servir uns aos outros, né? Sem palanque, sem holofote, mas para que a gente ilumine, para que a gente seja a luz de Cristo nesse mundo, né? Então, a gente às vezes está querendo justamente o holofote virado para a gente, mas nós somos chamados para ser a luz que ilumina, né, as trevas e aponta para Cristo, né? E não para a gente. Não é sobre a gente. Né? Não é sobre a gente. Vocês querem falar mais alguma coisa do capítulo 10? Radassa, Dri? Alguma parte que vocês gostaram? Vocês têm que falar para eu beber água, gente. Vamos para o capítulo 11, então. A bondade de Deus. A autora diz aqui que os crentes ainda sofrerão com o pecado e o sofrimento até a nossa morte e a entrada na presença de Deus, ou até Jesus voltar. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em perspectiva, que durante toda a história da igreja, toda a história bíblica, toda a história do mundo, vai ter sofrimento, vai ter gente se usando, né, de artifícios para oprimir pessoas, gente sendo oprimida, gente errando, gente, né, nós vivemos num mundo que está em ruínas, né, mas nós sabemos que nós temos a esperança da volta de Cristo, né, então por mais que está tudo sujo pelo pecado, nós vivemos na perspectiva de um reino que já foi inaugurado, né, um reino de paz, de justiça e de bondade. Então, é importante que a gente saiba, né, que tudo vai ter manchas do pecado. E ela vai falar aqui que nós continuamos sofrendo. E os últimos contextos considerados, que foi a igreja e o casamento, que foi o que ela abordou nos últimos capítulos, pode ser visto como sinais de esperança, né, que ela falou, tanto no casamento, apontando para a relação de Cristo e a sua igreja, como a própria igreja, né, como o corpo de Cristo. Então, são sinais de esperança, mas também como lugares onde são alvos de destruição do pecado, né, como são lugares onde pecados assim têm causado danos terríveis, né, tanto no casamento como na igreja. Ela diz que Satanás ataca as duas estruturas pelas quais Deus resplandece a beleza de Cristo e de seu povo redimido. Eu achei engraçado ela dizendo que ele não tem muita criatividade, mas são os lugares que o Senhor escolheu para ser, assim, basilares, né? Para a vida, né? A família e a igreja, para ser esses lugares onde Deus está resplandecendo a glória de Cristo. Então, não é à toa que eles são tão atacados, né? Não é à toa que os pecados, eles afloram ali, que, né, as tentações ficam corroendo, ficam ali ao derredor, mas nós temos a nossa confiança no Senhor, né? E ela vem trazer 3 conclusões quanto à forma de conhecer a bondade de Deus em relação às mulheres. Então, apesar de a gente viver nesse mundo caído,
nesse mundo que a gente tem certeza que vai sofrer, né, enquanto estivermos aqui. Ela diz que é possível conhecer, sim, a bondade de Deus em relação às mulheres. A primeira forma, a primeira conclusão, é a bondade de Deus por meio da sua palavra. Quanto mais nós nos afastamos da palavra de Deus, menos conhecemos a sua bondade para conosco. A gente vai se afastando e aí a gente começa a ouvir mais os conselhos do mundo do que o conselho de Deus, né? A gente começa a encher o coração mais do jornal, mais das informações do Instagram, a gente começa a se encher mais de nós mesmos, dos nossos próprios pensamentos, dos nossos julgamentos do mundo, do que a palavra diz, né? E a gente sabe que isso é algo que tem que ser contínuo, porque é a gente se afastar um pouco e pensamento já vem invadir, né, as tentações da carne, os prazeres do mundo, né? A gente sabe que tudo isso vai tentar conquistar o nosso coração e a nossa mente. Então, ela diz que a gente deve ler e estudar a palavra, devemos orar continuamente, confiar na palavra, se assentar sobre a pregação e ensino, né? Que às vezes a gente quer ficar só com a nossa leitura, o nosso devocional, o nosso estudo, mas nós somos chamados a se sentar sobre a pregação e ensino, né? De outras pessoas, e de pessoas da nossa igreja, não só na internet, né? Tá ali pastor Emílio, pastor Jonas, pastor Eder e pronto, né? Estou sobre a pregação de grandes pastores, mas tem que ser aquele pastor ali que conhece a gente. Lermos outros escritos, né, escritos como o da querida Kathleen, mas outros livros, tanto da história como os livros mais atuais, que nos ajudem a olhar mais para a palavra, nos ajudem a querer, desejar mais a palavra, e compartilhando também, né, umas com as outras, lendo textos, umas para as outras, para crescermos na palavra do Senhor. E aí ela fala da questão do treinamento bíblico dos membros, né? Temos que saber articular claro e biblicamente aquilo que cremos e por que cremos. E isso tem muita relação com o que eu estava falando antes, que às vezes a gente está focado, né, as mulheres estão focadas em outras ações, mas a teologia delas é fraca, né? Que é o que John Piper fala, né? Então, às vezes, o treinamento bíblico está sendo só dado focando quem vai ser líder, né? Os homens que vão ser líderes. E a gente sabe que toda a igreja precisa, homens, mulheres, idosos, jovens, toda a igreja precisa saber no que crê e por que crê, né? A gente tem visto, acho que na nossa geração, uma sede por isso, né? De querer entender as bases doutrinárias da igreja, qual é a sua confissão de fé, qual é o que é que você crê, e agora esse catecismo de Westminster, não sei o que, a geração da gente sedenta, descobrindo que existem essas coisas, né, querendo beber cada vez mais disso, porque muitas vezes foi educado só naquilo assim, a gente faz assim, né, mas não sabe porque, não sabe qual é a base doutrinária que ensina aquilo, e tem essa sede, né, então a gente precisa ser treinado, né, ser bem articulado, a palavra deve habitar na gente, para a gente estar o tempo todo aconselhando, encorajando, dando suporte uns aos outros, tudo com a palavra do Senhor habitando em nós. A segunda conclusão que ela fala é a bondade de Deus em Cristo Jesus. Ela diz que muitas vezes a gente tem ignorado a presença de Jesus, né? Ela diz que a gente pode até falar sobre ele, discutir sobre ele, cantar sobre ele, né? E ignorar a presença dele. E aí ela dizendo como é importante que nós tenhamos essa plena consciência da presença de Cristo, né? Ela volta no exemplo daquela amiga dela que tinha dificuldade em amar Jesus porque ele era homem, né? E diz que ela começa a buscar coisas, né, para ajudar mulheres, principalmente mulheres cristãs, né, ferramentas, instrumentos, processos para ajudar, mas tudo isso desassociado da pessoa de Cristo, né? Então ela estava fazendo coisas boas, mas completamente longe de Cristo, né? Como se fosse uma ONG, como se fosse um projeto social, e a presença de Jesus não estava ali. E a presença de Cristo, né? Cristo é a boa nova, né? A salvação, a redenção por meio dele, né? Se a gente não vê, né, a bondade de Deus sendo demonstrada em Cristo, a gente perde todo o nosso norte,
né? A gente vê as coisas muito automáticas, né? Estava até lendo um texto que a autora disse que muitas vezes a gente vai criando uma certa apatia, né, com esse presente maravilhoso que nós recebemos, que às vezes quando a gente escuta falar de novo sobre a mensagem do Evangelho, a gente só diz assim, eu já sei disso, né, em vez de dizer, como isso é maravilhoso, porque Deus fez assim. Mas a gente já fica, tá, eu já sei essa história, eu conheço, Jesus, beleza, né? E é esse encantamento que a gente vai perdendo pelas coisas de Deus, que a gente vai começando a se encantar por outras coisas, né? Então, ela diz que a gente tem que ter a consciência dessa bondade que há de Deus, né, na pessoa de Cristo Jesus. Ela diz que a unidade entre homem e mulher para trazer a glória de Deus já foi quebrada no Éden, né? Então, não é estranho a gente ver essas coisas terríveis que a gente vê na história, porque isso já está desde o Éden, né? E as consequências se estendendo. E a solução para isso é a salvação em Cristo, né? A gente pode tentar buscar outras ferramentas para solucionar problemas, né? Mas isso tudo vai ser parcialmente, vai ser de maneira paliativa, a gente vai cobrir uma coisa e vai descobrir outra, a gente vai solucionar um problema, daqui a pouco aparece outro, porque tudo isso está mostrado pelo pecado. Então, ela diz que nós precisamos trabalhar como um corpo vivo e cooperador, homens e mulheres trabalhando juntos. E isso só vai ser possível realmente, né, quando a gente se submeter, homens e mulheres, a Jesus Cristo. A bondade de Deus transborda para toda parte de seu corpo, mediante a conexão compartilhada com Cristo, nosso cabeça. Que imagem, né? Se a gente sabe, se for tentar, né, trazendo para a anatomia de novo, né? Arranca os dedos fora e aí tenta fazer com que a mente controle, né? A gente tem que estar tudo submetido ao controle do nosso sistema nervoso central. A gente tem que estar tudo com todos os neurônios trabalhando junto, né? Parece aquelas linhas de produção, né? Um pega e passa para o outro, um pega e passa para o outro, pega e passa para o outro, e tudo isso tem que fluir do nosso cabeça e de volta para a nossa cabeça, né? Que é Cristo, né? Tem que ser dele e por ele, né? Para a glória dele também. E a terceira conclusão é a bondade de Deus ao permanecer na linha da Escritura. Acho que foi essa parte que você falou hoje no sprint, não foi essa? Permanecer na linha. E ela diz, permanecer na linha da Escritura é ter humildade diante da palavra. Receber, né, a palavra de Deus pelo Espírito, sem acrescentar ou retirar nada dela, né? Então, é aquilo. Falar onde a Bíblia fala e falar onde a Bíblia fala. Né? Acho que é Tio Nico que fala isso, né? A gente não ficar querendo nem tirar e nem acrescentar, né? Mediante os nossos desejos, né? Os nossos gostos. É muito fácil querer dizer mais ou menos do que Deus disse, especialmente no que se refere às mulheres, né? É muito fácil a gente querer mudar palavras, mudar significados, mudar as formas, mas aí o problema é com a gente, não é com Deus, né? A gente sabe disso. Ela fala da questão de como é difícil definir feminilidade e masculinidade também, porque não são termos que estão presentes na Bíblia, né? A Bíblia não é um livro, a gente viu isso lá nos primeiros capítulos, né? A Bíblia não é um livro sobre feminilidade, né? É um livro sobre a redenção, mas que nós temos diretrizes, nós temos linhas para nos guiar, né? Na compreensão do que é feminilidade. Ela fala da questão do equipamento biológico, ela fala na questão de ser auxiliadora, a questão de submissão e silêncio, né, que é algo que todo o povo de Deus deve fazer, mas foi enfatizado às mulheres, né? E ela diz que submissão e silêncio estão associados nos textos que ela traz, se não me engano, em Timóteo e em Pedro, a bom senso, a piedade, modéstia, espírito manso e tranquilo, né? Tudo isso convergindo para que a gente adore a Deus e viva diante dele, né? Então, é aquilo que eu falei um pouco antes, essa questão de submissão e silêncio não é algo que vem de fora para dentro, né? É algo que está calando a gente, mas é algo que está mais relacionado a domínio próprio, está mais relacionado à mansidão, está mais relacionado à temperança, né? De nós estarmos
vivendo de uma forma piedosa para adorar ao Senhor. Ela fala que esse silêncio interior do espírito diante de Deus se evidencia com moderação em tudo que nós fazemos e em tudo que nós falamos. Mulheres fortes que exercem moderação sobre si mesmas, né? Que é a maior desafio, né? Ter esse domínio sobre si mesmo, né? Que é melhor, né? Lá em Provérbios diz do que dominar a própria língua do que ser governador de toda uma cidade. Então, há força nisso, né? Há força nisso, e às vezes a gente vê forte a mulher que tem impérios, né? Que domina impérios, que é CEO, que é empresária, que é dona né? Diversas coisas, e tem grandes nomes conhecidos em todos os lugares, mas ela diz que há força, né, em ser uma mulher ajudadora eficazmente, que fortalece e levanta pessoas ao seu redor com o espírito manso, né? A mansidão está relacionada com essa força, né? O próprio Cristo diz: bem-aventurados são os mansos. E tudo isso exibir a bondade de Deus, né? Resta-nos viver de modo a mostrar essa bondade, né? E ela diz: é crucial que a gente admita que estamos falhando em viver conforme a bondade de Deus. A gente precisa perceber isso, que nós, como mulheres e homens também, temos falhado nisso, em viver conforme a vontade de Deus. Às vezes está, né, pegando a palavra, se apropriando da palavra mais para virar um defensor, né, um defensor com garras, né, querendo ferir o outro, querendo ter a razão, do que em demonstrar a bondade do Senhor no Evangelho. As verdades bíblicas, ela diz, a respeito das mulheres, nos apontam de forma implacável para Jesus. E acho que foi Prisca que postou esses dias que Jesus é o modelo de feminilidade bíblica, né? Isso te choca, né? Depois leiam esse texto, que é muito bom. Isso te choca, né? Jesus é o modelo, porque tudo que ela traz aqui, a questão de ser auxiliadora, da submissão, do silêncio, do espírito manso, tudo isso, o nosso modelo é Cristo, né? Só não no aparelho biológico, mas no resto, o nosso modelo é Cristo, né? Cristo é o modelo perfeito, tanto da masculinidade como da feminilidade bíblica. O Evangelho é a boa nova de um Deus bom e glorioso, que redimiu a sua criação por meio do seu Filho. Que nós, mulheres e homens redimidos, vivamos para demonstrar a bondade de Deus para a glória de Cristo, até que Ele volte. Esse capítulo foi um abraço, assim, final, de, para de reclamar, para de tentar, assim, agir onde você não foi chamada, mas tem diversas outras áreas que tem para a gente atuar, né? Em tudo isso, a bondade de Deus será exposta. O evangelho será mostrado, né? Através das nossas atitudes, através da forma como agimos. Nossa, bem legal. Amei. Eu achei esse livro muito... Ele é pequenininho, mas ele é bem complexo, né, no que ele se propõe, assim, para abordar esses diversos pontos. Eu gostei porque, desde o começo, a autora diz, né, que a Bíblia não é sobre a gente, né, que há um problema muito maior, né, do que essa situação de mulheres, tal, que é o problema do pecado, e que nós podemos fazer essas perguntas, né? Eu gostei porque ela deixa isso claro, a gente pode questionar, né? A gente tem coisas que a gente não entende por que acontece, do porquê é assim, do porquê existe, mas que o Senhor, ele, né, ele entende nossas perguntas, né? A palavra de Deus, ela tem força para abarcar as nossas perguntas. Às vezes não vai responder, mas a gente pode Sim, perguntar. eu achei muito legal essa ideia dela, né? Nem lembro, foi nos primeiros capítulos que ela fala Que isso, né? foi, sim. E ela dá seguimento, né, focando muito nisso, naquilo que a gente é, naquilo que Deus fala sobre a gente, naquilo que a gente pode fazer, né? E ela vai focando, né, mais do que tudo, né, que acho que desde o começo a gente viu, quando ela focou em como Deus é bom e faz coisas boas, né, na criação,
em como ele é misericordioso. Quando a gente estudou sobre a queda, sobre a questão dos lugares sombrios que a gente não quer visitar na Bíblia, a gente viu a misericórdia de Deus. Tanto que ela focou em Cristo, né, naqueles capítulos que a gente leu na semana passada, um homem como nenhum outro, e agora na questão da bondade e da glória do Senhor. Então, E volta o porquê, né? Para o porquê de tudo. É o que nos move e é para onde nos move, né? Que é para glorificar a Deus. dele Muito e por leve. ele, né? Eu gostei que ela traz nesse capítulo. Na verdade, todo esse livro, até eu comentei na semana passada, que ela é muito equilibrada, né, naquilo que ela fala. E não é um equilíbrio de ficar em cima do muro, mas é um equilíbrio de mostrar a palavra e que tem coisas que não dá para a gente simplesmente bater o martelo, né? Então, essa questão do se manter na linha, eu gostei quando ela fala em relação a, tipo, tem coisas que é nossa preferência, né? E a gente diz como se fosse algo que está na Bíblia, né? Às vezes é uma interpretação, a gente vê muito isso acontecer, né? Às vezes é uma interpretação e às vezes é simples preferência, como aquele abençoado que criou uma lista dos, sei lá quantos pré-requisitos que a mulher deve ter para casar com um homem. Né? Não deve ter estudado universidade, tem que ser virgem, tem que ser isso e aquilo outro, né? E E os às pés? vezes tem o quê? Tem que ter o pé. Eu não lembro dos pés. Tem que ter o Os pé pés bonito. bonitos, os pés bonitos Eu e estaria limpos. reprovadinha em alguns níveis nesse. Ai, meu Deus. Sério. Aí, claro, eu entendo que tem pessoas que a gente vê muito isso em algumas páginas de feminilidade, né? Eu entendo que algumas pessoas não é por maldade, né? É por realmente um entendimento errado. Às vezes foram ensinadas errada, né? Mas tem gente que é por mau caratismo mesmo. E a gente tem que orar, sabe? Porque muitas outras pessoas são enganadas por essas criaturas de Deus. E muitas pessoas estão sofrendo na mão de pessoas assim, achando que a igreja é isso, que pastor é isso, Exatamente, que líder é exatamente. isso, né? Quando esses homens, né, os líderes que o Senhor chama, eles são chamados para servir, né? Eles são chamados para ensinar, eles são chamados para ter um caráter piedoso e muitos se aproveitando dessa posição, né? Chamando a si mesmo de pastores e oprimindo as pessoas, né? Assim, longe de confrontar pecado, eles estão querendo machucar as pessoas mesmo, né? Não importa o que elas estão sentindo, as coisas são assim e você não vê isso na Bíblia. A gente vê a verdade sendo pregada com o amor, né? Um Deus de amor, Sim. Deus bom. E é legal, assim, quando ela é ruim, mas é bom quando a gente vê esse tipo de coisa, porque a gente repensa, né? Será que em algum momento, ao ensinar, eu fui ríspida, ao ensinar, né, ao mostrar o caminho, eu fui, assim, não me coloquei no lugar, né? Porque quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente repensa, ou deveria repensar, né? Como nós temos sido. E é um exemplo a não seguir, né? A gente falou aqui que Deus nos guarda dos irmãos gêmeos siameses, legalismo e libertinagem. É verdade. Então, eu gostei bastante do livro também. É o primeiro livro de feminilidade que eu leio, porque, como eu falei, eu sempre tive o receio, né, dos extremos, né? E eu gostei da autora, também não conhecia ela, e eu nunca tinha lido nada dela, né? Porque ela falou a verdade de uma forma bem amorosa, né? Ela não foi aquelas pessoas, porque eu já vi, não em livros, né? Mas em vídeo, né? Pessoas que são contra o feminismo atacando de uma forma muito cruel também, né? Tem gente que é extremo demais. E ela não, ela só expôs a verdade de tudo aquilo
ela expôs a palavra de Deus, né? A gente vê que ela não estava dando a opinião dela, tudo ela tinha um texto, tudo ela tinha um porquê, tudo tinha um... Eu achei o livro bastante teológico, né? Até algumas coisas eu tinha que voltar, ler de novo para ver se eu entendi direito, né? No comecinho. Mas é um livro bastante fácil de ler também, como... Eu não esqueci o nome dela. Não, a Evelyn, a Lohane falou, né? É um livro bastante simples de ler, não é assim difícil, né? E esse último capítulo, verdade, Evelyn, ele foi, nossa, maravilhoso. Eu li ele no sprint de manhã também e fechou assim com chave de ouro, né? Sobre a bondade de Deus, que ela falou também de ver a bondade de Deus na palavra de Deus. Eu achei incrível, porque o mundo prega que a Bíblia é machista, que Deus é machista, que a gente não precisa estar ali um livro tão antigo, filosófico, né? E a gente vê que não é verdade. As pessoas falam isso porque elas não conhecem a palavra de Deus. Porque, na verdade, Deus, ele quebra tudo isso que é o machismo. E é isso que ela fala no livro, né? Que ela não foi aquela feminilidade açucarada, né? Não romantizando muita coisa, ela também não foi bruta, ela mostrou a bondade de Deus, eu vi a bondade de Deus em todos os capítulos, né, em tudo que ela falava ali, e eu achei interessante também que no final, ela sempre terminava trazendo para Jesus, eu acho isso muito incrível, quando passagens que eu nem consigo entender, a pessoa entendeu, teologicamente ainda trouxe para Jesus, né, e é isso, eu achei um livro muito bom. Uma coisa que você falou, Ana, que é um livro muito bíblico, assim, né? Ela se baseia muito na Bíblia, que foi uma coisa que eu gostei muito. Ela não fica trazendo só experiência, né? Ah, porque na minha experiência com a minha igreja, ah, porque com o meu pastor, ah, porque minhas amigas. Ela traz isso como exemplos, né, para gente, para ilustrar algumas situações, mas ela não constrói os argumentos dela baseado nisso, né? Tudo que ela vem argumentar parte da Bíblia. E eu achei isso muito, muito bom. E isso da Bíblia ser machista, né? Tem até aquele pessoal que é assim, né? Jesus eu gosto, agora Paulo, né? Paulo joga fora, Paulo é dispensável, né? E a gente vê Paulo aí sendo sustentado pelas mulheres, recebendo as mulheres, né? Agradecendo todo o auxílio delas, né? Honrando ela aqui nas cartas como seus companheiros no Evangelho. Então, não tem isso, né? Sim, e ela não atacava, né, as feministas. Você vê que ela não atacou o feminismo, né, que nem a gente vê por aí, né? Tem muita gente que sabemos que o movimento é errado, né? O movimento ideológico é errado, mas ela agiu com muito amor, assim, muito, aprendi muito mesmo. Inclusive, assim, ela não fala sobre a humildade, mas a gente vê muita humildade nas palavras dela, né? Porque ela, que nem foi falar da submissão, ela falou de uma forma muito não achei assim agressiva, não achei, tanto que ela até fala, né, sobre se você tá debaixo de um abuso, você tem que, né, não é para submeter, é para submeter à palavra de Deus. Eu acho assim, é porque para mim é novo. Eu nunca tinha lido nada sobre, né? Eu só tinha visto o Anderson Silva falando, o potencial demoníaco da mulher, não sei, nunca tinha lido nada igual. Fora. Então, para mim foi uma novidade. Li algumas coisas que vocês postam, né? Mas não um livro assim, pequeno, mas com bastante conteúdo, eu nunca tinha visto. Então, para mim, foi uma experiência muito, muito boa. Sim, ela é muito amorosa, né? A gente percebe isso no texto. E de quem traduziu também, né? Não conseguiu expressar isso em português. Dri falou aqui que gostou muito da releitura. A autora o tempo todo aponta para o Evangelho e para Cristo. Amo autores que sabem fazer isso com simplicidade e firmeza. Como Norma Braga disse, ser cristã vai além de ser feminista. Isso mesmo, né? Muito mais do que isso, né? E como a Ana está falando, é muito mais Bíblia do que ficar querendo argumentar, né? A gente precisa estar treinado, sabendo no que a gente crê, porque a gente crê, porque agora é a onda do feminino, depois vai vir outra onda, depois vai vir outra história, depois vai vir outra conversa, e aí a pessoa vai ter todos os argumentos para lutar contra o movimento e a Bíblia não vai ter, né? A palavra de Deus vai ser só. Então, é na Bíblia que a gente tem que estar firmado, treinado E eu e acho equipado.
E eu acho até, inclusive eu tive uma fase bem querendo estudar o feminismo, né? Só que acho que é importante a gente conhecer, mas o principal, né, o que a gente precisa realmente se debruçar é sobre a palavra de Deus, é sobre firmar a base, né? Porque aí vindo movimentos, vindo pessoas, vindo falsos ensinos, a gente vai ter uma base bem estabelecida. Só que às vezes a gente fica perdido, nossa, eu tenho que aprender sobre isso, sobre isso, sobre isso, e às vezes a gente acaba deixando a palavra de Deus de lado, né? Sim. É na palavra que a gente tem que estar firmado, né? E aí a gente vai tratar com as pessoas, né? Se essa pessoa é feminista, se ela é machista, se ela é alienígena, o que for, né? A gente vai tratar com essa pessoa, né? Quais são as perguntas dela, quais são os argumentos dela e como é que a gente tem, a partir da palavra de Deus, responde a isso, né? Porque se a gente for tentar dar conta de todos os movimentos, de todas as questões, a gente, né? A gente tem que escolher as nossas lutas. Então, é um livro que nos aponta para a gente estar mais firmado na palavra de Deus. Eu acho que, né, livros assim são preciosos, né, para a gente nos querer fazer, querer estar mais, né? Mais juntos do Senhor, mais juntos da sua palavra e mais juntos da igreja. Né? Que, acho que esse livro aponta para isso, para esses três pontos e muito rico, né? Muito proveitoso. Foi muito bom. Também não sou muito fã de leitura sobre feminilidade, Ana, mas, né, esse livro foi muito bom fazer essa leitura, né? E agora, quando precisar, já tem indicação, né? Radá, você quer falar alguma coisa? Diz alguém, se quer falar mais alguma coisa? Dri, se não, acho que a gente pode encerrar, né? Tudo ok? Ana, quer falar mais algo? Isso foi ótimo. 5 estrelas. Então, vamos encerrar. Foi muito bom, né? Foi muito bom ler esse livro junto com vocês. Né? Sempre bom a gente discutir. A experiência de mediar também foi legal. Novidade para mim, mas foi muito bom. Que venham os outros livros, os outros encontros, né? Para a gente crescer mais, aprendendo mais com esses textos que esses irmãos e irmãs deixaram aí para a gente crescer na palavra do Senhor. E vamos orar, encerrando. Alguém quer orar? Tchan, 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 tchan. Não? Eu oro. Eu oro. Pai, nós te agradecemos, Senhor, que Tu és bom, porque Tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos criou de uma forma que o Senhor mesmo julgou como boa. O Senhor nos criou diferente, mas nos criou a Tua imagem, Pai. Nós te pedimos que possamos aprender como seguir, Senhor, como crescer a sermos aquilo que o Senhor quer para cada uma de nós, aquilo que o Senhor diz que nós somos, aquilo que nós somos em Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por o sacrifício de Jesus por nós, porque o Senhor nos incluiu no Teu corpo, porque o Senhor nos alcançou através, Senhor, da Tua palavra, do Teu Evangelho, Pai, através de anos e anos, homens e mulheres se servindo para que a Tua Santa Palavra chegasse até cada uma de nós, Pai. Muito obrigada. Possamos, Senhor, ser servos fiéis, piedosos, Pai, que possamos transmitir a Tua bondade ao mundo caído, que possamos, Pai, resplandecer a glória de Cristo através, Senhor, dos nossos relacionamentos, através da nossa vida de igreja, Pai. Tem misericórdia de nós, nos perdoa-nos porque temos falhado constantemente contra o Senhor, temos desviado, Senhor, pensado em outros assuntos mais do que em Ti, temos nos abastecido muito mais com outras informações do que com Tua palavra, Pai. Temos sido falhas
mas nós acreditamos, Pai, no Teu amor, no Teu perdão e na Tua misericórdia para cada um. Nos ensina, Senhor, a crescermos em semelhança contigo, a crescermos em santidade, Pai, a sermos mulheres conforme o Teu coração, que possamos, Senhor, ser pessoas, ser mulheres, Senhor, que Te agradem em tudo que fazemos. Eu te agradeço, Senhor, por esse encontro, por esse momento precioso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém? Amém, amém.